E a gente vai mudar de assunto agora, mas continuar na área da segurança pública, falando de outro caso intrigante, que é o caso da ex-sinhazinha do boi garantido, Dídia Cardoso. Você tem acompanhado esse caso aqui na CNN. Ela que, segundo o laudo preliminar do IML, pode ter morrido por causa de um edema cerebral. Claro, isso é o que aponta o documento de entrada no Instituto Médico Legal de Manaus e que pode ter, inclusive, a relação com o uso da ketamina, aquela substância injetável que é usada como anestésico de cavalos e que foi adquirida por meio de uma clínica veterinária que também está sendo investigada. A Carol Queiroz, lá de Manaus, está aparecendo aqui com a gente porque ela também está muito próxima das investigações desse caso para te trazer as novas atualizações que a gente tem sobre esse assunto. Carol, boa tarde para você. Obrigada, Pedro. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham aqui na CNN. Vamos começar por isso que você estava falando, Pedro, sobre a causa da morte da Dídia. O que diz exatamente esse documento de entrada no IML é depressão dos centros cardiorrespiratórios, congestão e edema cerebral de causa indeterminada. Importante a gente dizer que o laudo completo do IML deve ficar pronto em 30 dias e nele sim haverá então a causa, né? Se esse edema foi realmente causado pela overdose, pelo abuso dessa substância ilícita, ketamina. Eu estou aqui agora no 1º Distrito Integrado de Polícia, a movimentação por aqui é bastante grande. É esse DIP que conduz a investigação desse caso tão complexo. Muita movimentação da imprensa, isso porque diversos depoimentos importantes do caso acontecem hoje. Inclusive, está sendo ouvido nesse momento Atos Silveira, que é o personal trainer, e ele é mais um personagem dessa história. Como que ele se liga a esse caso? Dias depois da morte de Dídia, começaram a ventilar, a circular informações de que este personal, Atos, é que teria apresentado a ketamina à família numa tentativa, né, ou para o uso como emagrecedor. Bom, ele está em depoimento agora, mas o advogado dele, Moza Bessa, acabou conversando com a imprensa, esclareceu já alguns pontos em nome do seu cliente. Primeiro, ele nega que conhecia a ketamina ou que tenha apresentado essa substância à família. Diz que foi chamado na casa da família Cardoso algumas vezes para prestar uma espécie de consultoria sobre a situação física de alguns integrantes da família e fazer como um plano, né, de reabilitação física para eles. Agora, um ponto que chamou bastante atenção na fala desse advogado é que ele diz que, segundo o seu cliente, segundo Atos, numa dessas vezes, ele chegou a presenciar esses familiares em estado catatônico, sentados no sofá, assistindo na televisão um vídeo que teria ali uma espécie de regras ou então diretrizes dessa seita, que foi chamado para participar da seita algumas vezes e que em janeiro, na última vez que ele esteve na casa da família Cardoso, sem o consentimento, a ketamina teria sido aplicada nele pela própria Dídia. Ele diz que conversava com um familiar, ali com alguém da família, quando a Dídia teria vindo pela parte de trás e teria aplicado no braço dele. Ele diz que naquele momento não sabia o que era a substância, que ficou sabendo depois e esse depoimento acontece. A gente também aguarda por aqui a chegada do veterinário, que seria responsável pela clínica onde as substâncias eram adquiridas. Tudo isso acontece hoje e a gente vai atualizando aqui na programação. Pedro. É isso, Carol. A gente vai continuar acompanhando porque é um caso bastante intrigante e ainda certamente essa investigação vai ter desdobramentos, porque a gente tem, inclusive, uma investida por parte da delegacia que investiga o caso sobre essa clínica veterinária e essa o suposto uso da ketamina para fins alucinógenos.